Milhares de arqueólogos de todo o mundo exigem justiça. Eles querem aproveitar a situação em que o mundo se encontra e tentar devolver artefatos antigos aos locais onde foram descobertos. Neste vídeo, você conhecerá as descobertas exclusivas que não passaram despercebidas. Além das moedas de ouro, também estudaremos calcinhas da antiguidade. Olá, amigo! Você está no canal Kirtop. Vestígios de ópio. Uma declaração sensacional foi feita por arqueólogos em Israel. Pessoas da Idade do Bronze que viviam no Levante tomavam substâncias psicoativas. Em 2017, durante escavações nas tumbas de Tel Yehud, arqueólogos desenterraram cerâmicas, mas as análises foram realizadas somente este ano. O estudo de tais escavações é muito semelhante a um exame médico forense em uma cena de crime. A análise de 22 objetos de argila foi realizada em um equipamento usado pela polícia. Tais pessoas da antiguidade jamais imaginariam que estariam passando por uma perícia policial. As análises de cromatografia gasosa e espectrometria de massa, realizadas como parte do estudo, mostraram que 8 recipientes continham alcaloides do ópio, obtidos da planta papoula. Os frascos continham um derivado da morfina, bem como ácido opiânico e outros compostos da assinatura química do ópio. Com base nisso, podemos concluir que os antigos cananeus estavam familiarizados com as propriedades psicoativas da papoula. Os antigos egípcios podiam usar o ópio como uma oferenda ao submundo, ou os sacerdotes o usavam para evocar os espíritos de parentes mortos. Nos anos 60, especialistas pioneiros sugeriram que essas drogas eram usadas para produzir ópio. A primeira menção escrita ao ópio foi feita em tábuas de argila sumérias de 3.000 anos, onde a droga é chamada de Dil, que significa felicidade. Essa não é a primeira descoberta que confirma o uso de drogas na antiguidade. Arqueólogos têm encontrado repetidamente vestígios de maconha, que provavelmente era usada em rituais religiosos. Moedas de ouro escondidas na parede. Numa parede da Reserva Natural das Colinas de Golã, arqueólogos descobriram um tesouro. Você pode se perguntar o que há de único nisso. Eu lhe direi. É o fato de que esse território foi anexado por Israel durante a Guerra dos 6 Dias. Essas moedas podem lançar luz sobre antigas conquistas muçulmanas na região. Foram encontradas 44 moedas de ouro puro, e todas tinham imagens dos imperadores Focas e Heráclio. A muralha foi construída em 635 d.C., ano em que muçulmanos assumiram o controle desse território, embora anteriormente houvesse um assentamento cristão no local. O local onde as moedas foram encontradas, conhecido no mundo cristão como Benais, era significativo porque foi supostamente aqui que Jesus disse a Pedro: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja." As moedas confirmam o fato de que vários conflitos militares ocorreram nesse território e que era importante para cristãos, judeus e muçulmanos. Em 410 d.C., após a queda de Roma e a invasão dos bárbaros, o Império Bizantino começou a florescer. É improvável que consigamos descobrir quem era o proprietário das moedas de ouro e por que ele as escondeu na parede. Mas talvez consigamos restaurar a justiça histórica pela qual milhares de arqueólogos em todo o mundo estão se esforçando. Milhares de arqueólogos exigem justiça. O primeiro-ministro egípcio Mustafa Madbuli e arqueólogos estão tentando levar a Pedra de Roseta e outros 16 artefatos de volta ao Egito. Eu os apoio totalmente, pois a história do Antigo Egito deve pertencer ao Egito moderno. Mustafa acredita que os artefatos foram levados para fora do país de forma ilegal e antiética. Ele criou uma petição que já coletou mais de 2.500 assinaturas. Anteriormente, o governo egípcio pediu ao Reino Unido que devolvesse os artefatos à sua terra natal, mas agora eles estão exigindo. Madbuli afirma que a Pedra de Roseta e outros artefatos serão repatriados. É só uma questão de tempo. Como você pode ver, eventos globais, antes inimagináveis, estão ocorrendo até mesmo no mundo da arqueologia. A Pedra de Roseta foi descoberta em 1799, um ano após a invasão de Napoleão no Egito, por um oficial francês que supervisionava escavações na cidade de Rashid, no delta do Nilo. A pedra continha textos em 3 idiomas diferentes: grego, demótico e hieróglifos egípcios. O objeto era visto como uma chave de tradução transcultural, que poderia fornecer uma visão inigualável das civilizações antigas. O texto da petição é o seguinte:
O confisco da Pedra de Roseta, entre outros artefatos, é um ato de invasão dos valores culturais e da identidade egípcia, e é um resultado direto da violência cultural colonial contra o patrimônio cultural egípcio. A história não pode ser mudada, mas pode ser corrigida. E, embora o domínio político, militar e estatal do Império Britânico tenha deixado o Egito há muitos anos, a colonização cultural ainda não terminou. É interessante notar que o Egito não é o único país que exige que o Reino Unido devolva seus artefatos, assim como a Grécia exige a devolução do mármore do Partenon para sua terra natal. Mas a então primeira-ministra britânica, Liz Truss, não apoia os desejos dos arqueólogos de todo o mundo. Afinal, ela sabe muito bem que a popularidade dos museus britânicos diminuirá significativamente. Mas você já pensou no fato de que o governante de um estado era um homem sem rosto? Até isso já aconteceu em nossa história. E seu principal inimigo era o governante mais forte da época, Saladino. Além disso, o rei tinha uma doença terrível, a lepra. Esse é o sofrimento com o qual poucas pessoas poderiam lidar, mas o herói de nosso vídeo aceitou todos esses desafios. Historiadores modernos o admiram por sua força de vontade e devoção ao país. Rei sem rosto. O rei leproso. Tudo isso é o rei Balduíno IV. Um fato interessante é que os cientistas finalmente descobriram qual foi a primeira doença na história da humanidade. A doença mais antiga, que também é mencionada na Bíblia, foi a lepra. E agora ela é completamente curável, embora antes fosse diferente. Em uma época, ela era considerada uma maldição pelos pecados, em outra, uma graça divina. As pessoas têm tido lepra desde a época da migração da África para a Europa. Vamos voltar ao rei. Balduíno teve que enfrentar seu principal inimigo, o sultão Saladino, no primeiro ano de seu reinado. O rei de 13 anos atacou Damasco com sucesso, o que forçou Saladino a sair de Alepo. 2 anos depois, os adversários se enfrentaram nas batalhas de Forte Damascus e Andurra. O exército de Saladino superava em várias vezes o número de tropas do reino de Jerusalém. Balduíno conseguia segurar as rédeas do cavalo com apenas uma mão, mas ele ainda assim derrotou seu oponente de forma esmagadora na Batalha de Mongizar, em 1177. Saladino, surpreso, disse aos seus associados: "Enquanto esse garoto estiver em Jerusalém, a cidade não cairá." Balduíno tinha apenas 16 anos quando recebeu a oferta de paz. Aos 24, ele já não conseguia mais andar sem apoio. Como não conseguia piscar, sua córnea secou e ele ficou cego. Além disso, ele sobreviveu a uma febre muito perigosa que agravou a doença. Percebendo a aproximação da morte, Balduíno nomeou seu sobrinho de 6 anos como seu herdeiro. Na verdade, o rei Balduíno IV nunca usou uma máscara, como mostrado em vários filmes. Sim, seu rosto foi de fato desfigurado pela lepra, mas até o último dia de sua vida, ele continuou a liderar o estado e a lutar contra o exército de Saladino, que após 2 anos da morte do rei, finalmente conseguiu tomar a cidade. A história do reino de Jerusalém terminou, mas a história do Antigo Egito, sobre a qual falarei agora, não. Caverna da época de Ramsés II. Arqueólogos raramente conseguem encontrar locais intocados, mas desta vez, no Parque Nacional de Palmachim, em Israel, um grupo de pesquisadores descobriu um enterro antigo. Enquanto trabalhava, a escavadeira derrubou o teto da caverna funerária, onde foram encontrados dezenas de artefatos da época do faraó Ramsés II. Os arqueólogos encontraram dezenas de fragmentos de cerâmica e utensílios de bronze, jarros e tigelas de vários formatos. Alguns recipientes continham substâncias preciosas. Além de pratos, eles conseguiram encontrar armas de guerra na forma de lanças e pontas de flechas. Tudo para servir os mortos na vida após a morte. De acordo com os arqueólogos, esse tipo de descoberta acontece uma vez na vida. E não é um filme do Indiana Jones, e sim a vida real. É uma cápsula do tempo. Esses vasos e armas não foram tocados por mãos humanas por mais de 3.300 anos. Nessa época, era comum os guerreiros serem enterrados com armas. A câmara funerária quadrada foi esculpida manualmente na rocha. Talvez tenha sido o local de sepultamento de toda uma família ou clã. Infelizmente, a preservação dos restos mortais foi tão ruim que os cientistas não conseguiriam nem mesmo extrair o DNA para análise. Mas eles poderão explorar cosméticos antigos e as calcinhas femininas que foram descobertos em Londres.
Na Tabat Square, em Londres, arqueólogos encontraram um conjunto de artefatos que chamam a atenção. Um frasco de creme e uma calcinha feminina estavam no fundo de uma vala. Não parece nada demais, afinal, qualquer garota poderia tê-los deixado cair. Mas a garota que deixou cair esse conjunto não deixou cair ontem, no ano passado. Nem mesmo há 100 anos. Eles têm mais de 2000 anos. Em 120 a 150 depois de Cristo, esse lugar era uma pequena cidade romana antiga, Londínio. Mas agora é uma metrópole moderna. Arqueólogos abriram o frasco e viram nele um creme branco, com uma impressão digital, como se tivesse sido usado ontem. Depois de análise, descobriu-se a composição. Era gordura animal, amido e estanho. E não há cheiro de lavanda ou chocolate. Há 2000 anos, cremes semelhantes eram usados como hidratante para a pele do rosto e das mãos. Mas a segunda descoberta é ainda mais interessante. Trata-se de calcinhas femininas, muito semelhantes aos biquínis ou tangas modernos. É difícil acreditar que, há mais de 2000 anos, mulheres preferiam esse tipo de roupa íntima. O conjunto foi encontrado em 1953 no fundo de um poço antigo e data do primeiro século depois de Cristo. Provavelmente, um de vocês conhece bem a história da Roma antiga e sabe muito bem que, naquela época, ninguém usava roupas íntimas. E ele estaria certo. Essa roupa íntima não era usada todos os dias. Com elas, as moças realizavam vários exercícios de ginástica. Isso é confirmado pelo mosaico da Vila Romana del Castel, na Sicília, no século IV depois de Cristo. Para realizar acrobacias complexas, as moças precisavam de roupas mínimas. Além das performances, as mulheres da Roma antiga usavam essas calcinhas naqueles dias, colocando pedaços de tecido dobrado ou lã dentro. Aqui está outro exemplo do antigo mosaico romano, Fight of the Gladiators, Luta dos Gladiadores, da Vila Borghese, Roma, século III depois de Cristo. Você já se perguntou quais eram os sons emitidos nos campos de batalha? Sons do campo de batalha romano. O bocal de um antigo chifre foi encontrado em um antigo forte romano de Vindolanda. O chifre de metal era um instrumento usado para transmitir ordens às tropas durante o combate. Nada menos que 9 fortes romanos foram construídos em madeira ou pedra em Vindolanda entre 85 e 370 d.C., criando um dos sítios arqueológicos mais complexos da Grã-Bretanha e um patrimônio cultural único da vida na fronteira. Hoje, Vindolanda é um sítio arqueológico ativo, onde escavações já revelaram milhares de sapatos, tecidos, trabalhos em madeira e tabletes de Vindolanda perfeitamente preservados. Os documentos mais antigos sobreviventes na Grã-Bretanha, datados dos séculos I e II depois de Cristo. Pesquisadores estavam escavando o piso da oficina de Adriano, enterrado sob os restos da escola, datado de cerca de 120 a 128 depois de Cristo. Barbara Burley, curadora do Vindolanda Trust, disse: "Quando você encontra uma peça de instrumento musical, isso nos ajuda a ter uma ideia melhor, não apenas da aparência do exército, mas também de como ele soava." E agora, iremos para a China ver como eram os trajes funerários da dinastia Han. Na China antiga, as pessoas de alto escalão eram enterradas com trajes exclusivos, feitos de placas de jade presas com fios de ouro. As placas douradas e lisas criavam um mosaico incrivelmente belo que simbolizava a riqueza da dinastia Han. Enterros assim não foram vistos em nenhum outro lugar. Em chinês, eles são chamados de pinyin, que significa traje de jade. Durante séculos, as pessoas pensaram que os trajes funerários de jade eram apenas uma lenda e não conseguiam sequer imaginar que os governantes daquela época pudessem ser tão ricos a ponto de cobrir completamente seus corpos com jade incrivelmente caro. Mas em 1986, confirmou-se que essas não eram apenas lendas. A descoberta se tornou uma sensação não apenas na China, mas no mundo inteiro. Finalmente, arqueólogos conseguiram confirmar que os governantes da dinastia Han foram enterrados nesses trajes. Essa dinastia foi extremamente poderosa e governou de 206 a.C. a 220 d.C. Essa é uma das dinastias chinesas mais icônicas. Os Han continuam sendo o principal grupo étnico da China atualmente. As tumbas dos governantes da dinastia Han mudaram a ideia das práticas funerárias chinesas. Em 1983, em Dingshan, província de Hebei, pesquisadores descobriram um dos trajes de jade mais caros da história,
que pertenceu ao governante de Huai. O traje é feito de 1.203 peças de jade conectadas com fios de ouro, cujo peso total é de 2,6 kg. O traje mais complexo consistia em 2.498 peças de jade. Mosaicos no Mar da Galileia. E voltaremos novamente a Israel, onde arqueólogos descobriram mosaicos no chão às margens do Mar da Galileia. Isso indica que esse lugar era uma região próspera na antiguidade, habitada pelas primeiras comunidades cristãs e judaicas, e mais tarde tornou-se um importante centro administrativo islâmico. Antigamente, o local era centrado na produção de açúcar, e o filho do califa ordenou a construção de um palácio, que incluía uma das primeiras mesquitas, na área da Palestina. A área foi atingida por um grande terremoto por volta de 750 d.C., e depois foi abandonada. O professor Kunin e sua equipe realizaram pesquisas arqueológicas na área durante a última década, começando com escavações e trabalhos de restauração no Palácio do Califa. O trabalho foi suspenso durante a pandemia, mas a equipe já voltou à escavação no local. E eu continuarei trabalhando no canal, e os encantarei com novas descobertas de arqueólogos e eventos históricos interessantes. Deixe seus comentários gentis abaixo do vídeo. Eles realmente ajudam no desenvolvimento do canal. Obrigado por suas visualizações. Tchau, pessoal!